Você se considera uma pessoa corajosa? O meu nome é Larissa Guerra e eu me acho uma grande cagona. Mas às vezes eu vou com medo mesmo e talvez isso possa ser chamado de coragem. Meu nome é Dania Reis e eu acho que eu sou bem corajosa, mas eu não sei se eu uso toda essa coragem ou se eu fico dando muitas desculpas pra mim mesma. O meu nome é Marina Mels e eu acho que a minha grande coragem é demonstrar minha vulnerabilidade sempre que possível, às vezes até um pouco demais. Oi, terapia, um beijo pra você. Por muito tempo, coragem foi sinônimo de encarar perigos físicos. Montanha-russa, pular de grandes alturas, fazer tatuagens em lugares conhecidamente doloridos. Mas hoje, a gente já sabe. É preciso coragem também para encarar outros monstros. A ansiedade, as tentações do capitalismo, a sensação de impotência diante de todas as crises e até o medo de sentir medo, de assumir tudo que a gente tem de vulnerabilidade. Nesse episódio, em que comemoramos 4 anos de podcast, escolhemos falar sobre coragem. Essa aqui, a gente sabe, também é muito presente por aí. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da porra toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Quem não quer ter coragem? Encher a boca para dizer que deu um baile no fenômeno da impostora e finalmente está dando vazão àqueles planos escritos há anos em caderninhos. Põe o dedo aqui, eu bem que queria. Queria já viver a vida que eu tenho desenhada na minha cabeça. É gostoso demais imaginar o resultado final, ainda mais quando a gente vive acompanhando os filmes da vida dos outros, né? Eu vi esse texto da Dania Reis no começo do ano no Instagram e imediatamente eu mandei pra Marina e eu achei tão forte, tão bonito, tão real, porque afinal de contas, quem não quer ter coragem, sabe? O que a Dani escreveu ficou ecoando na gente até que fizemos uma coisa. Criamos coragem. E aí chamamos ela para essa conversa que celebra os 4 anos de Donas e essa coragem que a gente tem em expor as nossas questões e trazer tantas conversas com mulheres incríveis todas as semanas. Dani, a gente realmente tá realizando um sonho, tá? De estar aqui contigo, porque eu sou leitora do teu conteúdo, assim, desde os tempos do Don't Touch My Moleskine. Eu lembro que você tinha uma playlist de sertanejo lá, que eu ouvia horrores na redação, inclusive, quando trabalhava em jornal. E eu queria te pedir pra você dar oi, se apresentar aí pra quem ainda não te conhece e tá usando a internet errado, né? Ai, Lari, Marina, muito obrigada pelo convite. Eu tô super feliz de estar aqui. Já ouvi vários episódios e achei muito legais todas as conversas que vocês trazem. Então, tô muito feliz da gente compartilhar esse espaço aqui. Eu sou Dania Reis, eu escrevo, acho que escrever é o que me define. Eu sou jornalista, sou sócia da Contente, junto com a Luísa Vol, que é uma página que fala muito sobre bem-estar no digital. Sou mãe do Martim, junto com a Laura. Sou muito apaixonada pelas conexões que a internet traz. E sou uma pessoa que, apesar de ter me apresentado como corajosa, sim, por muito tempo não me via nesse lugar. Eu acho que eu sempre, talvez, me coloquei num lugar menor, assim, sabe? O outro é que é mais legal, o outro é que tá arrasando, que tá fazendo tudo. Eu acho que muitas vezes eu olho o copo meio vazio e esqueço de apreciar tudo que eu estou fazendo para estar aqui. E quando eu olho com um olhar mais gentil, como eu olharia para uma amiga, eu penso, caramba, eu tô fazendo um trabalho legal, sabe? Tipo, poderia me enaltecer mais, mas a gente sabe que a gente é muito dura com a gente, né? Então acho que esse papo vai ser muito legal, porque a gente vai tocar em muitas coisas. Acho que já começamos tocando em muitas coisas, né, Dani? Eu queria que você falasse, que você tentasse conceituar pra gente o que é, afinal de contas, coragem, a partir do que você leu, do que você escreveu também por aí. Eu acho difícil conceituar, porque eu acho que tem gente que faz isso muito melhor. E eu sou, pra falar que nem vocês falaram, eu sou muito cadelinha da Brené Brown.
Eu acho que ela foi um pontapé para minha coragem muito importante, porque da primeira vez que eu li o livro dela, o A Coragem de Ser Imperfeito, já na primeira página tinha uma citação do Theodore Roosevelt que falava sobre como a gente tem que se importar com a opinião só de quem se arriscou a estar na arena. Eu acho que essa frase, para mim, ela define muito o que é coragem. Assim, é muito confortável a gente ficar na nossa casa com os nossos planos na gaveta, achando que vai ser genial um dia quando a gente conseguir colocá-los no mundo. Mas precisa ter muita coragem para se colocar no mundo. E eu acho que o mundo se divide um pouco entre quem tem coragem e quem vai ficar com esses planos engavetados. Então, para mim, a coragem é esse ímpeto que te faz ir, mesmo que você não tenha segurança, porque a gente não vai ter. Né? A gente não vai ter todas as respostas, a gente não vai saber de tudo previamente para conseguir se preparar. Mas isso não pode impedir a gente de ir atrás do que a gente quer. Então eu gosto muito de tudo que a Brené Brown fala de abordar como a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, né? Como ela está completamente intrincada com a coragem. Assim, a gente não tem como fugir das nossas emoções, a gente não pode se fechar. E quanto mais a gente se abre para aceitar o que é que seja que a gente está passando, mais a gente se olha com coragem e consegue estar aqui na máxima potência que a gente veio para estar, né? Sem estar nessa existência diminuída, sem estar nessa existência em que o tempo inteiro a gente se compara, sem estar nessa existência que no fim do dia é frustrante. Então, para mim, esse conceito de vulnerabilidade como força, né, é muito uma definição de coragem. Eu gosto demais dela. Eu acho que coragem também tem um lance do não julgamento da gente mesmo e não julgamento do outro, assim. Não sei como bate pra vocês, mas eu acho que as coisas que eu faço que mais me dão orgulho e mais fazem com que eu me sinta corajosa são aquelas que não levam em consideração o que vai acontecer depois. Então, assim, quando você faz, sei lá, você se inscreve pra um prêmio, vamos lá, uma coisa idiota, assim, você se inscreve pra um prêmio. Pode parecer uma coisa simples, mas você ouvir o não pode te paralisar em muitos momentos e muitas coisas da nossa vida, sei lá, para um processo seletivo, para uma mudança grande na vida, sabe? Para contar alguma coisa, para vestir alguma coisa, né? Coisas simples da nossa rotina, assim, que eu acho que no fim das contas exigem coragem da gente não olhar para o outro e tentar reduzir um pouco o volume do nosso próprio autojulgamento, assim. É coragem isso pra vocês também? Com certeza, e eu acho zero idiota, viu? Porque assim, eu acho que tem muita gente que nem se inscreve no prêmio ou no processo seletivo porque acha que não é boa o suficiente, porque acha que tem que se preparar mais. Tem até dados sobre isso, né? Que uma mulher, para se inscrever numa vaga de emprego, ela tem que cumprir 100% dos requisitos daquela vaga. Um homem, quando ele vê que ele já cumpriu 60%, ele já se inscreve. Aí uma vez eu tava falando sobre isso com a Nana Lima, que é uma das fundadoras da Think Eva, e ela falou, se você preenche todos os requisitos de uma vaga, talvez aquela vaga já não seja para você, porque no que é que ela vai te desafiar? O que é que ela vai te ensinar? Então, assim, eu acho que é zero bobo a gente se inscrever, porque é uma forma de dar a cara a tapa, né? E é uma possibilidade de ouvir um não. Eu acho que, assim, a gente se expressar na internet é muito bacana, mas, assim, pode ter julgamento do outro, aquilo pode travar, aquilo pode afetar a nossa autoestima. Então, assim, são muitas camadas. Acho que vocês, assim como eu, já estão acostumadas a estarem nesse espaço e a falarem, mas ainda tem muitas mulheres que nem conseguem ocupar, que vão dizer assim, não é pra mim, ai, agora eu não quero parecer blogueirinha, ai, não vou, não tenho o que falar, não é interessante pra ninguém, né? Então, assim, são tantas camadas. A gente ouviu, esse não é um espaço pra mim, não tenho o que dizer, de 300 das 350 entrevistadas desse podcast até hoje, então... Que loucura, né? Isso. Exato, e eu acho que tudo isso que vocês falaram passeia muito por duas coisas ali, que é esse fator de a gente começar a minimizar esse medo do julgamento, assim, que eu acho que é uma coisa que pega muito a gente enquanto mulher, né, que tem que ter toda aquela imagem imaculada, certinha, e talvez a nossa geração esteja desconstruindo e conseguindo se libertar um pouco mais disso, e eu percebo também sobre a questão de frustração, né, como a Dani falou, de que às vezes você vai botar a cara, você vai tentar alguma coisa e não vai dar certo, e beleza, é da vida também, eu acho que encarar esses nãos e essa frustração de não ter funcionado aquilo que você queria, né? Eu acho que às vezes eu fico pensando que a internet transformou tudo num grande pódio, né? Porque a gente só vê as conquistas do outro. E a gente faz um recorte, a gente coloca o que dá certo.
Até quando a gente coloca a vulnerabilidade, é a partir de um ponto em que já está um pouco mais elaborado, talvez. Mas a gente vê muito as conquistas. É o emprego novo, é a viagem, é o filho, é a festa. E aí a gente fala, caramba, só eu que não tô levando essa vida? Acho que fica uma concorrência desleal, né? A gente comparar, é aquela frase já clássica, a gente comparar nossos bastidores com o palco de alguém. Não dá, a gente vai se frustrar. Apesar da gente saber disso, todo dia a gente tá ali com aqueles estímulos. Então, eu acho que também isso faz com que a régua desse auto-julgamento fique muito alta. Porque sempre vai ter alguém mais à frente que você. Sendo que também, pra muita gente, você tá à frente daquela pessoa. Então, assim, eu acho que não é só a internet, né? É o sistema que a gente vive, é esse capitalismo tardio, é a precarização de tudo que a gente tá vivendo. Tá todo mundo precisando sobreviver, tá todo mundo precisando aparecer e vender seu peixe. E aí tá todo mundo na crise da saúde mental, né? São muitos tópicos numa pergunta só. Mas, assim, é quase um colapso generalizado, assim, e eu acho que, pra mim, o que funciona muito quando eu observo que eu tô com esse julgamento muito alto, tanto em relação a mim quanto em relação aos outros, eu falo assim, isso tá me mostrando alguma frustração. Se eu tô me comparando demais, é porque eu não tô conseguindo fazer o que eu mais quero. Se eu tô julgando demais, é porque aquela pessoa ali, de alguma forma, ela tá me mostrando que ela tá conseguindo. Então, ela tá evidenciando minha frustração também. Mas é muito importante, assim, tipo, pra mim, acolher essas vozes todas da minha cabeça. E acolher mesmo, dizer assim, sim, vai ter momento que eu tô mais vulnerável, vai ter momento que eu tô mais baixo astral, vai ter momento que eu tô me sentindo uma merda. Mas e agora? O que é que eu faço a partir disso? Como é que eu posso me atender? Como é que eu posso cuidar de mim pra que eu me sinta melhor e pra que esse filtro, ele fique mais apagado mesmo, né? Porque, não sei, às vezes também eu acho que a quem interessa essa sociedade em que a gente julga tanto as outras mulheres nos julgam, quem tá ganhando é só o patriarcado. Então a gente precisa mesmo entender, né? Entender as estruturas, assim, que nos colocam em muitos momentos umas contra as outras, assim. Muita coisa, né? Misturei 20 assuntos. Mas é isso, é isso. Episódio de 4 anos do podcast, Dani já trouxe um pouco de cada um dos 350 episódios, tipo isso. Eu queria falar um pouco, queria que a gente comentasse um pouco a diferença entre a gente se sentir corajosa e a sociedade enaltecer o tal do mulher guerreira, do força guerreira, do vai lá minha guerreira, né? Que me irrita, assim, absolutamente. Essa linha, ela é uma linha um pouco tênue, né? Assim, da gente não cair também nessa de só olhar a coragem pela falta de medo e só olhar a coragem por engole o choro, né? E a gente tá falando aqui que coragem é chora mesmo, né? Chora mesmo, chora muito, vem chorar, tá tudo certo. Como é que a gente distingue, assim, essas duas questões? É pela vulnerabilidade mesmo? Não sei se é pela vulnerabilidade, mas eu acho que muitas vezes quando a gente fala da mulher guerreira, a gente tá fazendo um eufemismo pra mulher sobrecarregada. E somos todas, nossa, muito. né? A gente fica nessa de equilibrar os pratinhos e a gente faz muita coisa. Eu acho meio chocante a carga mental constante que tem na nossa cabeça, por mais que a gente divida as tarefas. Mas a gente tem uma questão também muito forte, eu acho, de autoaprimoramento, né? Toda vez que eu faço algum curso, a sala é composta pelo menos de 80% de mulheres. Ontem um post que era assim, uma pessoa estava esperando alguma coisa burocrática, ficou 3 horas na fila. Ela falou, todas as mulheres que estavam esperando abriram o computador e estavam trabalhando. Os homens estavam assistindo um programa policial. Eu vi isso. Eu acho que foi da cientista que virou mãe. Foi da cientista que virou mãe, eu acho. Foi minha irmã que me mandou ainda isso. E aí, assim, todos os caras estavam vendo um programa policial aleatório, um vídeo no Zap. E eu achei essa imagem tão emblemática, assim, porque eu acho que realmente a gente tá o tempo inteiro. A gente cuida da saúde, a gente cuida da casa, a gente cuida do filho, a gente cuida do trabalho. Aí a gente entende vários aspectos do trabalho. Aí a gente faz um curso pra aprimorar. Aí a gente ainda busca um hobby. E a gente ainda se interessa por XYZ. Então, assim, é impossível a gente não estar cansada e exausta. E ainda mais nesse momento que a gente vive. Então, eu acho que às vezes, eu fico pensando, se a gente continuar nessa pegada, a gente vai adoecer, né? Porque a gente ainda tem uma juventude que nos ajuda a aguentar esse tranco. Mas será que é assim? Eu fico me perguntando, será que a gente tem coragem de olhar pra gente com mais cuidado, com mais gentileza
E será que a gente tem coragem de abrir mão dessa ideia de que a gente vai dar conta de tudo? Eu tenho muita dificuldade, eu não consigo hoje, mas é uma coisa que eu gostaria de conseguir. Ontem eu tive um dia muito legal por um lado, muitas conversas super importantes, mas assim, meu dia começou às 9 e acabou à 00:30. Das 11 à 00:30 eu não parei de falar. E foi incrível por um lado, mas por outro, assim, eu dormi pouquíssimo, meu filho ainda acordou cedo hoje. Eu estou aqui, ainda bem que não estamos gravando em vídeo, eu tô com uma cara que nem maquiagem disfarça, assim, sabe aquela cara de guerreira? Você não conseguiu dormir hoje. Então, assim, eu acho que um desafio, assim, eu acho que seria um grande ato de coragem a gente incluir mais descanso na nossa rotina. Seria um grande ato de coragem a gente aprender a fazer nada. A gente dizer assim, eu não preciso ter a casa impecável se eu quero arrasar nesse projeto do meu trabalho. Vai ter uma hora que a casa vai ficar bagunçada e o projeto vai brilhar. Vai ter uma hora que o projeto vai ficar bagunçado e a casa vai ficar de boa. Mas eu acho que assim, a gente quer excelência em tudo. E eu acho que é muito duro com a gente. E não sei, acho que também, de novo, beneficia o patriarcado de alguma forma. Porque assim, a quantidade de mulheres, amigas minhas, em relações heterossexuais que eu vejo que fazem tudo e os maridos não, é super indicativo dessa situação, sabe? Então eu acho que a gente precisa ser corajosa de olhar pra gente e dizer, vai cair esse pratinho e eu não vou limpar. Deixa esse pratinho todo cagado no chão, adoro. Ai, nossa, agora eu vou fazer aquele disclaimer assim, volte alguns episódios, você ouvinte, e vá pro episódio com a Thaís Fabris, que a gente fez semanas atrás, falando sobre descanso, né? Thaís maravilhosa. Lembrei também. dela falando de descanso, inclusive. Coragem, inclusive, que falamos naquele episódio, de dizer quero descansar e não preciso descansar, né? Que acho que é uma coragem que nos falta, assim. Obviamente que o sistema, né? Ele faz o seu papel para que nos falte essa coragem, mas é mudar alguns precisos para alguns queros para a gente poder ser um pouco mais feliz, assim. Ai, Dani, uma questão que eu acho que passeia muito nessa nossa conversa é sobre essa questão da coragem individual versus a coragem coletiva. E aí eu vi também um texto da Jenny Papos, que a gente também ama e vive indicando por aqui, falando que a coragem ela não é individual, que a gente precisa de apoio, suporte e amparo. E eu queria que você pensasse um pouquinho com a gente sobre isso. Primeiro, estou apaixonada por Jenny Papos, explodiu minha cabeça ler tudo que ela escreve, fiz um curso dela semana passada. Como é importante, né, a gente ter visões que buscam ampliar nosso repertório mesmo, né? E eu acho que a gente está vivendo num momento muito individualista. Até lembrei daquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu acho que isso tem muito a ver com as inúmeras crises que a gente passou. Então tá todo mundo muito no modo de sobrevivência. Então a gente tá dando conta de ficar bem, mas a gente tá muito enfraquecido dos outros laços. Tava ontem, numa dessas conversas, a gente falando assim, caramba, às vezes a gente olha pros amigos de muito tempo, a gente se sente distante deles. Porque a vida é uma correria tão grande que assim, você viu um amigo, você só vai ver de novo depois de 6 meses, mas você sabe o que ele tá fazendo, porque você acompanha ali pelo Zap, pelas redes sociais, mas assim, isso não basta, né? Porque a conexão, a gente consegue fazer inúmeras conexões pela internet, mas a gente sabe que é diferente no ao vivo, a gente sabe que é diferente no abraço, a gente sabe que é diferente quando a gente tá com a mesma intenção ali, conversando de algum assunto. Então, eu acho que isso também é um fator que tá nos deixando muito carentes, eu acho, sabe? De conexão mesmo, de afeto. E quando vocês falam disso, de uma coragem coletiva, eu acho que a gente não vai mudar nada do que a gente está passando se a gente não fizer um exercício de imaginação coletivo. Não vai adiantar eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, cada uma pensando como melhorar a própria vida. Porque a gente não vive sem relação, a gente não vive sem estar em sociedade. E o que é que em sociedade a gente está buscando mudar? Né, a gente tem pensado muito sobre comunidade, vou até dar um spoiler, a gente vai lançar uma comunidade chamada O Trabalho que a gente quer, para discutir como é que a gente pode melhorar essa relação, que faz tão parte da nossa vida, que em muitos momentos suga o nosso tempo, que uma relação que muitas vezes a gente está colocando tudo no trabalho, né? A gente espera do trabalho segurança, pertencimento, propósito, exatamente porque as outras áreas da nossa vida muitas vezes estão enfraquecidas. Então a gente vai criar esse espaço em que a gente vai ter, uma vez por mês, vai ter talks com especialistas, a gente vai fazer clube do livro, a gente vai ter um espaço como de fórum mesmo, para que as pessoas coloquem suas questões e coletivamente a gente comece a fazer esse exercício de imaginação.
do futuro, sabe? Tipo, do presente e do futuro. Como é que trabalhar pode deixar de ser tão horrível? A gente acha que a gente só consegue chegar nessa resposta coletivamente. Então, assim, muito em breve, não sei quando é que vai ao ar podcast, mas estará aí online e a gente convida todo mundo que quiser repensar isso e fazer isso como comunidade a estar junto, sabe? Porque Já essa tens 2 membras nesse clube Nossa. aí, que eu e a Larissa, a gente já tá aqui de mão levantada já. a gente tá tão empolgada com isso, sabe? Porque é isso, assim, a gente precisa ressignificar esses laços. Eu acho que a pandemia, né, foi um marco muito grande que eu acho que até hoje a gente não elaborou direito. Cada um no seu canto, cada um dando conta de sobreviver, de fazer o que precisava ser feito, mas assim, a gente se ficou muito apartado um do outro. E não é que a gente tá arrasando e tá super feliz, né? A gente tá com nossas questões, assim. Então, como é que a gente se ampara, a gente se apoia, a gente constrói junto, sabe? Um conhecimento, a gente ouve quem estuda sobre isso, quem trabalha com isso, e como é que a gente faz um lugar de inteligência coletiva pra ver se a gente consegue sair desse turbilhão, sabe? Então, já estamos aqui, já estamos querendo esse grupo de discussão aí, já com várias ideias, várias coisas. Oba! Construir o futuro, eu acho que imaginar o futuro é um ato de coragem nesse momento que a gente tá vivendo, né? Assim, a gente passou tanto tempo sem perspectiva por algumas questões aí, não é mesmo? Que não se restringem à pandemia no Brasil, infelizmente. Que eu acho que a gente ousar pensar no futuro é muito corajoso, sabe? A gente ousar imaginar um cenário econômico que nos permita sonhar, a gente ousar fazer planos, né? Eu lembro que logo que a pandemia começou a recrudescer, porque ela ainda não acabou, mas quando ela começou a recrudescer, a gente tinha essa sensação, né? A gente conversou muito sobre isso, assim, sobre como estava difícil, a gente tinha destreinado o músculo da perspectiva, de plano, de começar, a gente demorou muito para voltar a pensar em algo que a gente gostaria de fazer por puro prazer, porque a gente não estava conseguindo, enfim. Então, acho que a coragem coletiva mora muito também nesse campo, assim, e esse projeto de vocês certamente vai ser absolutamente incrível. Já estamos aqui prontas para participar. Ai, eu fico muito feliz, realmente. E sabe quando dá aquela empolgação do tipo, caramba, dá pra gente pensar em alternativas. Porque tem uma hora que essa exaustão que a gente tá sentindo, esse cansaço, né? Essa coisa de você começa a semana, já tá, ai, que bom que essa semana tem feriado, daqui a pouco tem final de semana. Puta, a gente vai passar muito tempo trabalhando, a gente vai precisar ter muita resiliência pra aguentar outras crises, sei lá, outras pandemias, Deus me livre, mas dizem que pode ter. Mas assim, a gente precisa reconstruir esse músculo. E a gente vai fazer isso conversando, trocando, entendendo mais um do outro, saindo desse isolamento, né? Que às vezes até a própria internet nos deixa, assim, a gente fica muito... A nossa vida, a nossa bolha, como é que a gente se abre pro outro também? Então, a gente tá muito empolgadas, assim, de conseguir materializar isso. Hoje eu tô com a rainha da internet saudável aqui, não vou falar mal das redes sociais, tá, gente? Não pode falar. Bem quietinho. Meu Deus do céu. Ontem foi muito engraçado que eu tava assim, hoje eu queria fazer um dia de boca rosa, eu queria passar o dia falando da minha... contando a minha rotina, falando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Fiz 4 stories. Assim, um falando e 3 de foto. Eu falei, meu Deus, projeto fail. Eu falei, não sou a boca rosa, não consigo, entendeu? É tanta coisa pra dar conta que não dá nem tempo. Então pode falar mal da internet também, porque eu estou me sentindo devendo pra ela, por mais que eu esteja dando muito pra ela. Mas então, o meu falar mal da internet é exatamente esse, é que é mais uma culpa que a gente tem, né, gente? Porque a nossa cestinha de culpas, ela já não tá transbordando, né? É uma E aí loucura, a gente fica... né? Você acabou de usar o termo, vou dar uma de minha analista maravilhosa, um beijo. Você usou o termo devendo, né? A gente tá devendo e, tipo, a gente não tá devendo nada pra ninguém, gente. Meu tá tudo Deus. certo. Mas, enfim, não vamos falar mal da internet, que o assunto aqui não é esse. A gente pode chamar a Dani outro dia pra gente falar mal da internet, só pra poder falar mal. Mas eu amo que a Dani também já falou mal do capitalismo, né? Então ela vai fazendo check, assim, nas coisas que a gente sempre fala aqui. Tá maravilhoso essa conversa, meu Deus. Gente, Exatamente. não tem jeito, tudo acaba nele. Tudo, verdade. Enfim, sobre coragem, vamos voltar pro tema aqui. Como é que vocês acham que a gente pode desenvolver, assim, essa coragem? Será que a gente precisa desenvolver coragem ou será que a gente precisa olhar para as coisas que a gente faz como coisas corajosas, assim? O que vocês acham? Eu acho as duas coisas, porque eu acho que é músculo, a gente treina. Quando eu penso assim, falando na internet também, quando
começou a ter stories no Instagram, eu não conseguia aparecer. Primeiro porque eu fiquei chateadíssima, pra não dizer puta, que era uma cópia de uma funcionalidade do Snapchat, né? Então, internet terra de ninguém, a galera copia, enfim. Aí eu fiquei meio assim, não vou usar, que absurdo, a gente que cria coisas, sabe? Enfim, tentei ser uma loba solitária, eu e Luísa, contra a gente sabe quem. Aí, depois de um tempo, eu comecei a usar stories, né? Eu só aparecia nos stories com filtro de gatinho. Eu não tinha coragem de botar minha cara. Eu ficava sempre aquele narizinho de gatinho, as orelhinhas. Até que um dia que uma conhecida falou assim, amiga, adoro o que você fala, mas não dá pra te levar a sério com esse filtro de gatinho. Começar a falar nos stories foi um exercício de coragem que me deu repertório um pouco pra falar em podcast, em evento, em palestra, em reunião, de um jeito diferente. Eu acho que muitas vezes eu ficava mais quieta, sabe? Apesar de ser jornalista, eu nunca fui aquelas que falavam assim, meu Deus, eu sou jornalista, adoro me comunicar, chego em qualquer lugar e converso. Não sou assim. Eu gosto de me comunicar, mas não sou essa pessoa expansiva pra fora, entendeu? Tipo, eu sou com quem eu conheço, quem eu não conheço eu sou tímida. E aí, eu comecei a fazer esse exercício de falar as coisas que me importam. E eu sinto que é muito diferente de lá pra cá. Então, realmente, foi como se fosse um treino mesmo. Acho que toda hora é um treino. Toda vez que você se arrisca, né? Tipo, putz, eu já falei em palco pra um monte de gente. Morri de medo. Mas se você faz uma vez, na outra já fica melhor. Então, eu acho que é uma mistura. Você consegue desenvolver, e a gente precisa desenvolver pra não ter nenhum receio de ocupar os espaços. Mas a gente também precisa olhar pra o que a gente já fez e dizer, caramba, aqui eu tava com medo, mas eu fiz. Aqui eu tava tremendo na base, mas eu entreguei. Então, acho que é uma mistura das duas coisas. E vocês, acham o que disso? Então, eu acho que faz muito sentido, e aí eu sou muito essa pessoa que se expõe até demais, né? E às vezes eu confundo, acho que coragem com falta de noção, sabe? Aquele meme do parabéns pela coragem, porque noção você não tem, assim. E eu acabo, às vezes, mostrando, mas porque eu encaro como uma forma de naturalizar, assim, sabe? Essa imagem que se cria de que a vida é perfeita, de que não sei o quê. Tipo, esses dias eu fiz um vídeo totalmente sem noção, a pessoa, de que eu estava, assim, na TPM, sabe quando você tá, assim, com aquele ódio de todo mundo, com o ranço de que nada fica bom pra você, de que teu corpo tá inchado, tu tá desconfortável. Eu fui lá e fiz, tipo assim, aquele arrume-se comigo, sabe? Indo trabalhar no dia de TPM e tal, e ontem 2 mulheres vieram falar comigo assim, nossa, eu adorei o teu vídeo falando que você tava na TPM. E eu, nossa, gente, tipo, é a coisa mais normal, toda mulher tem, assim, né, ou quase todas, mas foi mais ou menos nessa linha, assim. Só que aí também eu fico pensando que eu demoro muito, sabe, eu fico muito pensando nas milhares de variáveis possíveis, no que pode desencadear, né, e aquela coisa, aquela mania de achar que você controla tudo, quando na verdade a gente não controla nada, né. A gente fica nessa ilusão, né? Uhum. Toda mulher eu acho que fala de ilusão de controle na terapia, né? Se não fala, sei lá. Né? Vem conversar Eu comigo acho. que eu tô precisando. Cara, sobre treinar ou reconhecer, eu acho que as duas coisas, assim, porque concordo com a Dani que em algum momento a gente precisa reconhecer. A minha coragem em relação ao digital é mais a coragem contrária, assim, né, de assumir, entender que eu não gosto, que eu não quero, que não é pra mim, e tá tudo certo não ser pra mim, assim. Não sei se estarei até a exibição deste episódio, mas estou sem redes sociais no celular faz algumas semanas e tá sendo excelente, tá sendo ótimo, tá sendo incrível. E também é um exercício pra mim de coragem, no sentido de dizer pras pessoas que não, eu não vi aquele stories. Não, eu não vi que você estava fazendo tal coisa, sabe? Às vezes eu vou perguntar alguma coisa pra pessoa, ela fala, não, mas eu postei, eu tava lá, e tipo, cara, desculpa, eu não vi, porque eu não estou vendo. Então, em relação ao digital, pra mim é um pouco isso. Mas em relação a olhar para o que a gente faz como coragem, eu vou fazer um novo auto-merchan aqui, e eu acho que a gente tem que entender um pouco a relação entre coragem e autenticidade, assim. Quando a gente falou sobre autenticidade com a Gica, naquele episódio, a gente falou muito sobre autenticidade ser muito conectado a ter coragem de ser quem você quer ser, sem tanto julgamento do outro. E esse é um músculo que eu acho que a gente precisa muito treinar, assim, sabe? Que a gente precisa muito olhar. Que é essa rotina da coragem, né? E pra mim a rotina da coragem é a rotina de assumir quem a gente é, que é isso que a gente tava falando, da roupa
do processo seletivo, do dia a dia, o varejão da coragem, sabe? E pra mim o varejo da coragem tá muito a ter a sensação de autenticidade, a certeza da autenticidade, ou pelo menos exercitar a sua autenticidade, de entender que você não precisa estar vestido em comparação a, estar maquiado em comparação a, estar sua carreira estar num lugar X em comparação a. Você pode ser só você mesmo, assim. E eu acho que essa coragem é uma coragem muito difícil, exatamente porque ela é diária, mas ao mesmo tempo é muito libertadora, assim. Quando a gente vai encontrando esses espaços, ela pode ser muito libertadora. É uma grande viagem da minha cabeça, essa relação entre autenticidade e coragem? Não, é perfeito, brilhou. Eu acho que talvez você esteja conseguindo enxergar desse jeito, até por desconectar um pouco, né? Total. Olhar pra dentro em vez de ficar olhando só pra fora, que é esse chamado que a internet nos faz todo dia e a gente atende, né? Então, como é que a gente vai ser autêntico se a gente tá consumindo tanta coisa ao mesmo tempo, tendo tanto estímulo que a gente não consegue se ouvir? Às vezes eu vou, sei lá, eu tô lendo alguma coisa, eu falo, meu Deus, parece que o Instagram inteiro tá lendo a mesma coisa, eu vou na livraria, é o livro que tá ali. Tem um lado que é massa, mas é assim, meu Deus, cadê o livro que só eu vou gostar? Porque faz sentido na vida fora, assim, sabe? Não é síndrome de Indy, que eu já tive muita, mas assim... Putz, síndrome de Indy é muito bom. Que assim, aquela quando você é adolescente, fala, aquela banda, só eu conheço. Não é sobre isso, mas é muito louco que de repente parece que só existe um livro que todo mundo tá lendo. E aí eu falo, caramba. Você já leu Torturado? Eu amo meme. Vai se fuder, maluco. E eu amo Torturado, tá tudo bem, mas assim, sim, é isso. E não sei, assim, sei lá, a gente já tá, né? Os streamings falam que a gente vai assistir, ou que a gente vai ouvir. A gente tá nessa construção dessa internet, inclusive, que o tempo inteiro, para fazer com que a gente fique mais tempo nela, vai nos dando mais conteúdo em 5 segundos e a gente só vai no fluxo. Então, como é que você vai saber quem você é, do que você gosta, o que é que te interessa, o que é que te conecta, o que é que não te conecta, se você está sendo bombardeado de estímulo o tempo inteiro? Não é à toa que estamos exaustos. Então, eu acho que realmente é uma coragem. Não é nem ir contra a corrente, eu não sou tenho pessoas que eu conheço que falam assim, eu queria conseguir sair da internet, não queria meu Deus, um dia vai chegar esse dia. Eu sou zero essa pessoa, desde a primeira vez que eu entrei na internet, sou apaixonada pelas possibilidades que ela sempre trouxe pra minha vida. Eu acho muito incrível, a gente tá aqui conversando, sabe, tendo uma conversa profunda, porque a gente tá na internet, vocês têm um podcast, vocês me chamaram, a gente tá aqui gravando cada um em um canto, e que massa. E quantas pessoas incríveis já conheci por conta da internet, eu sou realmente grata e apaixonada. No entanto, o modelo de negócio da internet, que suga a nossa atenção, precisamos falar sobre, e isso aí que tá nos exaurindo. Então esse caminho da autenticidade é muito bacana para a gente conseguir fazer essa balança entre o apaixonamento e o ranço e chegar num jeito que nos faça bem, né? Que a nossa experiência seja legal e não sugadora. Tá, agora eu quero perguntar o seguinte, qual foi a última vez que vocês se sentiram corajosas? Quando foi? Em que ocasião? Situação? Silêncio, adoro. Olha, eu me senti corajosa umas 2, 3 semanas atrás, quando eu e Luísa, minha sócia, fizemos um post no Instagram contando que estamos escrevendo um livro. Tudo. Maravilhosa. Minha gente, faz tempo que a gente está escrevendo, faz tempo que tem o contrato. Sendo que a gente travou inúmeras vezes no processo, a gente não se autorizou em vários momentos, ainda é um processo, mas fazer esse post foi meio assim, vamos lá galera, mulheres, tá tudo certo, sabe? A gente passou por inúmeras coisas, pandemia, filho, trabalho, 1000 coisas, e a gente tá escrevendo um livro, que é uma coisa que a gente queria muito. A gente não quer só chegar no dia o livro estiver pronto e falar, vamos ter um livro. A gente quer compartilhar que, putz, vai vir aí, sabe? Mas eu queria até falar mais desse processo, assim. Mas é isso, eu falei uma vez e já fiquei, meu Deus do céu, eu tenho que escrever, tem que acabar, pelo amor de Deus. Eu me senti corajosa, mas foi quase um truque da coragem, sabe? Foi assim, eu preciso jogar pro mundo, a gente precisa jogar pro mundo pra concretizar e pra gente entregar. E criar mais uma pressão na nossa própria cabeça, né? Mas é porque, assim, se não fosse essa pressão, eu não sei o que aconteceria, porque quantas vezes a gente
né, tá ali com a oportunidade de fazer as coisas e tudo mais, e a gente se sabota também. E eu acho que tem um pouco disso nessa história, sabe? Eu amo Então, uma história do Drauzio Varela, que ele fala que ele, antes de fazer a primeira maratona, ele contou pra todo mundo que ele ia fazer. ai, E que aí, quando Ai, ele ficava com Drauzio, preguiça perfeito. Amo. Quando ele ficava com preguiça de treinar, ele falava, cara, mas agora eu já contei pra todo mundo. E se eu não treinar hoje, né, eu não consegui Uou. terminar. Ai, tô me sentindo agora melhor. O Drauzio fez esse truque da coragem, tudo bem. Fez, total, é isso. Eu acho que e é um ato de coragem também, eu acho, muito. Parabéns. Porque é isso, você pode lidar com a expectativa de uma frustração, né? De frustrar as pessoas, assim, né? De frustrar, enfim. Sua audiência, eu e Larissa, por exemplo, cachorrinhas, já queremos o livro também, queremos tudo que você faz. Vocês são tudo Você, pra mim. você nos ativa o modo capitalistas. A gente quer tudo que você faz. Tá, vai, Marina. Tá, vai, Marina, tá. Vai. Eu acho que duas coisas. Uma é, um tempo atrás, uns 2 meses atrás, ter voltado pra terapia. Acho que é um ato de coragem, porque, né, os demoninhos estão ali e a gente precisa encará-los. E eu passei bastante tempo jogando eles pra debaixo do tapete. Então, acho que é sempre um ato de coragem procurar qualquer coisa sobre autoconhecimento, porque você não sabe o que você vai encontrar, né? Se você realmente está procurando autoconhecimento e não só uma coisa mais frívola, que tá tudo certo também. Mas se você realmente quer, você não sabe o que você vai encontrar. Então eu acho que é sempre importante. E vou repetir que ficar sem redes sociais é para mim quase uma rebeldia, assim. Beira entre coragem e rebeldia, assim. De dizer para as pessoas. Ontem eu fui a um evento, por exemplo. E aí as pessoas, vamos fazer esta foto, vamos postar, vamos não sei o que. Gente, não vou poder postar. Não vou poder repostar a foto que você postou comigo. Não vou não é que nem que não vou poder, não vou querer. Não vou estar querendo, senhora. Então, pra mim, é uma coragem / rebeldia, assim, que tem me feito muito, muito feliz. Agora, fala, você, Larissa Guerra, vai? Se expõe? Ai, tá. Eu acho que eu vou com duas também, duas situações. Eu acho que uma situação de coragem coletiva que eu vivi recentemente foi participar de uma vivência da Marta, que é a nossa amiga ginecologista, especialista em sexualidade maravilhosa, e ela promoveu uma vivência para mulheres que foi um encontro assim de muita coragem coletiva, de muita coragem em se expor, de muita coragem em assumir as nossas vulnerabilidades, de muita coragem em expressar os nossos desejos, as nossas vontades. Então ali acho que enxerguei assim uma situação de muita coragem. E aí eu acho que a segunda coisa eu sei que não é que é importante descansar, eu sei que é importante parar de fazer muita coisa. Mas eu lancei uma newsletter que eu queria fazer há muito tempo. E era uma ideia que já vinha na minha cabeça, assim, eu acho que, sei lá, uns 2 anos que eu tava ali matutando isso e eu tava pensando como fazer. Até que um dia eu falei, não, quer saber? Eu vou meter a cara, vou fazer, se não der certo, tudo bem. Também o que é dar certo, o que se foda, é isso, fé nas malucas, assim, fiz. Deu. Ai, que coisa boa. Tão bom, né, materializar. Sabe, essa sensação, assim, de pronto, nasceu, tá aí. Cara, eu acho muito louco que todas as nossas coragens, em algum ponto, encontram isso que a gente falou do julgamento, né? Que é o que os outros vão pensar sobre, assim, né? Como isso vai bater no outro, né? Tipo, como lançar uma newsletter vai bater no outro, ou estar nessa vivência vai bater na outra mulher que vai estar comigo, como dizer que eu vou lançar um livro vai chegar nas pessoas, né? Eu acho muito louco como coragem, embora a gente fale muito sobre coragem ser uma coisa que parte de você, ela parte de você, mas geralmente a coragem tá em olhar ou ignorar ou diminuir o volume do que o outro vai pensar sobre o que a gente vai fazer, sabe? Então, talvez se a gente caminhar para esse lugar de menos julgamento, de menos coletivamente, né? A gente caminhar para esse lugar de menos julgamento, de mais acolhimento, de mais coletividade, ser mais corajoso seja só ser, né? Traçar quem a gente é, né, nessa autenticidade que você tanto falou. É uma imensa brisa, gente. Olha, coragem é uma imensa brisa. E aí, quero perguntar para fechar esse bloco de conteúdo, pro que vocês gostariam de ter mais coragem agora? Nesse momento, hoje, às 10h45 da manhã desse dia que estamos gravando. Para 2 coisas. Para continuar escrevendo esse livro e terminar de escrever esse livro. E também para ter coragem de fazer
vários conteúdos para contar dessa comunidade da Contente, por exemplo, porque tem vários momentos que o dia a dia engole tanto que eu nem falo direito sobre a coisa que tá mais me empolgando, e essa comunidade vai ser muito legal, mas assim, eu ainda não fiz um post, entendeu, sobre. E eu preciso hoje ter coragem de cancelar uma coisinha ou outra, sentar minha bunda e fazer tudo. Sabe, tipo, abrir mão de que, tipo, não dá para fazer todas as coisas. Eu tenho 1000 coisas para fazer, mas hoje eu quero escolher isso. Eu quero escolher a coisa que tá mais me empolgando e fazer direito, sabe? Então, peguei uma mais de longo prazo. E uma terceira é, né, já aproveitando o 3 em 1, a terceira é, assim, descansar no meio do caminho. Celebrar mais tudo que tô fazendo. Dizer assim, estás arrasando, Bici. Agora descansa. Você está, tá? Se é por falta de biscoito, pega aqui um caminhão da Bauducco inteiro. Poxa, eu queria. Meu Deus do céu. Aí eu vou em duas coisas que são relativamente simples, assim. A primeira, eu quero ter coragem para conseguir fazer um movimento de balanço no pole dance, que ontem eu estava lá na barra e eu me vi travada, assim, por medo de me jogar, porque é aquele movimento que você se joga, toma um impulso e vai, assim. E eu acho que isso é muito simbólico. Não é só sobre pole dance, né? E acho que outra coisa que eu tô querendo ter coragem é pra reservar um hotel e ficar um final de semana numa cama king size, tomando banho de chuveiro com gás, assim. E tirar Meu só pra Deus. mim, sabe? Me permitir esse descanso. Gente, eu posso trocar o meu? Eu quero esse também. Poxa Pode. vida, amei. Pode, super. O meu é ter coragem pra duas coisas também. Vamos todo mundo de duas, então. De ouvir mais nãos com tranquilidade. Me arriscar, assim. Eu coloquei como meta do ano, uma coisa mais, enfim, etérea, assim. Mas eu coloquei como meta do ano ouvir mais nãos. Assim, e aceitar e acolher esses nãos de clientes, nãos de projetos, nãos de ideias, sabe? Colocar mais as ideias, mesmo que seja para ouvir não, porque eu tenho um pequeno probleminha com rejeição, né? Então, essa é uma coisa que eu tenho me encorajado a fazer. E a outra vou falar de atividade física também, então já que a Larissa está, a coragem de fazer a volta completa da natação sem parar na beira da piscina. Que eu sou a pessoa que, o meu professor de natação, ele fala, você é a única pessoa que me faz ter vontade de ser psicólogo. Porque eu fico pensando, meu Deus, que medo é esse de não conseguir respirar? Então, é isso, de conseguir não respirar por um tempo tranquilamente, como eu sei que eu consigo fazer, mas daí na hora do rolê ali, de fazer aquela voltinha no fim da piscina, não consigo. Então, vamos de um do corpo e um da mente também, porque lembrar que a gente tem um corpo é sempre importante, né? Gente, o que o pole e a natação podem dizer sobre coragem, né? De repente, olha aí, as duas menina. Aí... Ai, gente, nossa mesa de bar de 4 anos nesse episódio lindíssimo, que eu acho que fez aí um belo resumo de muitas conversas que a gente já teve por aqui, muitas conversas recentes, algumas mais antigas, e eu acho que a gente precisa agradecer a todas vocês que dão play, que indicam, que seguem, que avaliam, que apoiam também financeiramente o Donas. É muito especial. O Donas é sobre realizar sonhos, né? E eu acho que é muito bonito que a gente esteja hoje aqui celebrando e realizando esse sonho com vocês. E também sobre coragem, né? Coragem da gente ficar falando aqui um monte de coisa que talvez a gente não falaria em outro lugar, com outro formato. Então, muito obrigada a todas as 350 mulheres que compartilharam com a gente essas coisas, que abriram seus coraçõezinhos pra falar com a gente, a todas as pessoas que ouviram, que mandam mensagem dizendo que ouviram, que compartilham também dos seus medos, das suas angústias, das suas conquistas, né? É muito legal que a gente seja a amiga que ouve a fofoca da conquista da outra amiga, para vários ouvintes. Então, compartilhem com a gente, é sempre uma delícia. E se vocês puderem, sigam a gente no @donasdapetoda, pra quem tem redes sociais. Avalie e comente no Spotify, que agora o Spotify tem esse rolê também de poder avaliar, então vai ter enquete aqui, vai ter várias coisas que você pode interagir dentro da plataforma. E se você puder, colabore com a gente a partir de R$5 por mês lá no apoia.se/donasdapetoda. Muito bem, Dani, conta para as pessoas como é que elas encontram você e a Contente também. E aí a gente quer 2 dicas de coisas que você tá lendo, vendo, ouvindo, seguindo, qualquer coisa, tá? Gente, primeiro de tudo, parabéns pelos 4 anos. Fiquei impressionada, 350 mulheres, que trabalho lindo. Certeza que faz a diferença na vida de muita gente.
vocês tenham muito vida longa pra essa comunidade de vocês incrível. Que honra estar aqui nesse episódio comemorativo. Pra quem quiser me seguir, o meu arroba é Dani Arraes, Arraes com I. No Instagram é onde eu mais escrevo, onde eu mais falo. E o da Contente é @contente.vc. Essa página fala de tanta coisa legal, eu recomendo demais. Muito orgulho. Também tem o Don't Touch My Moleskine, meu blog, que às vezes eu volto e coloco umas coisas, às vezes não, mas tenho playlists incríveis no Spotify, então quem quiser ouvir tem pra todos os moods. E é isso. E dicas, eu vou deixar 2 dicas. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, então pode ser uma que não tá valendo, mas a internet que a gente faz, que é um projeto que a gente fez de uma jornada para repensar nosso bem-estar online, transformar essa conversa em ação. Então foi um projeto junto com o Instagram, Facebook, a Safernet e o Vitaleri, e uma jornada assim pra gente pensar no nosso consumo, nas nossas conexões, para falar de comparação, de criação de conteúdo e de tempo. Então teve um podcast chamado Querida Internet, em que a gente ouviu gente incrível, teve live, teve post, teve conteúdo pro WhatsApp, teve conteúdo para fazer download. Então o site é internetkea-gente-faz.org.br. Como a conversa não foi sobre isso, mas a gente falou muito do papel, eu deixo essa dica. E aí, de livro, eu estou apaixonada por um livro que se chama Sexo no Cativeiro, da Esther Perel. Maravilhosa. Tudo. Minha gente, essa dupla, Esther Perel e Jenny Papos, você dá uma mudada na sua cabeça, nos seus conceitos, assim. Total. E eu acho que ela acaba linkando com o que a gente falou dessa necessidade de conexão, né, de comunidade. E a Esther fala muito assim, que a gente se condicionou a colocar todos os nossos desejos numa única relação. Então, um casamento, por exemplo, ele tem que te suprir em tudo. Em amizade, em carinho, em sexo, em tipo, aquela pessoa é a única e especial que vai te dar tudo, sendo que não é assim a vida, né? Você precisa dos seus amigos, você precisa da sua vida em comunidade, você precisa da sua existência sozinha pra ter uma relação que funcione. Então, assim, é muito bom esse livro. Os TED Talks dela também são muito legais, eu tô apaixonada. Então, Esther Perel, Sexo no Assinamos Cativeiro. embaixo, as duas. Amei. E aí, uma outra dica de série que eu assisti recentemente, que chama Tiny Little Things. Eu vi no Star Plus. É com uma atriz que eu adoro, que fez Transparent. E ela é uma mulher de 49 anos que tá numa crise, assim, generalizada. E tá se sentindo um lixo. E não tá tendo nenhum olhar de apreciação pra vida dela, porque não está rolando mesmo. Sendo que aí ela recebe um convite pra começar a dar respostas pra uma coluna em um veículo chamada Dear Sugar. É baseado numa história real. E ao ouvir os problemas dos outros e pensar sobre eles e escrever conselhos, no paralelo ela vai trilhando uma jornada também de cuidado com ela e de recuperação, assim. Eu assisti, foi tão legal, assim, eu acho que toca em muitas questões que a gente falou aqui, sabe? Foi bem especial assistir essa série. Anotado. Larissa Guerra, vai lá, suas dicas. Eu quero indicar um livro de contos que eu li recentemente, que se chama Noite no Paraíso, da Lúcia Berlin. Ela foi uma escritora americana que só acabou sendo reconhecida, assim, depois da sua morte, infelizmente. Mas esse livro de contos, ele tem meio que uma mistura de biografia com ficção, e eu acho que mostra muito a coragem de uma mulher que em tempos, décadas atrás, assim, ousou se casar muitas vezes, ousou ter muitos filhos, ousou mudar muitas vezes de profissão, de cidade, e também ousou não esconder as suas fragilidades, porque ela também enfrentava questões com alcoolismo, com uso de drogas, e tem contos muito bonitos, assim, nesse livro, é bem bonito mesmo, e eu recomendo. E aí, a segunda dica que eu vou dar é a minha newsletter, né, esse projeto novo que eu inventei, mais uma sarna para me coçar, e ele se chama Um Abajur Cor de Carne, tá? Ele tá no Substack, o link vai estar na news pra vocês, porque a ideia é justamente falar da minha relação com música, da minha relação com esses programas de love songs que rolavam em rádios antigamente. Vai ter ali links, leituras e coisas que eu pesquiso sobre o assunto e não tinha muito onde compartilhar. Então vai estar lá. Já quero assinar. Ai, que chique. Todos assinando, chiquíssimos.
Vamos assinar um abajur cor de carne. Esse nome é maravilhoso, inclusive. Larissa arrasou. Eu vou indicar um combo de 2 coisas para pensar sobre o uso da internet, já que, né, estamos recebendo Dani Arraes aqui. A primeira é o episódio 37 do Conselhos que Você Pediu, da Bela Reis, em que ela fala sobre privacidade e exposição. Ela traz um lance muito conectado a crianças, né, a filhos, porque ela tem um filho, então exposição das crianças, mas tem muitas reflexões sobre como a gente lida com essa dicotomia que faz parte da nossa vida agora e que tem muito do que a gente vê na Contente, assim, né, sobre uso racional, sobre pensar no que a gente tá postando e nas suas consequências práticas de segurança, de saúde mental, enfim. Então é um episódio muito delicinha. Essa fase nova do Conselhos que Você Pediu, inclusive, tá uma delícia. Maravilhosa. Bela Reis, absolutamente tudo. E vou indicar também um vídeo do Kaique Brito, que ele postou nos stories, que eu vi faz um tempinho já, sobre exposição e sobre stories e sobre postar e sobre redes sociais. Ele é, obviamente, um fenômeno, mas ele fala um pouco sobre isso, assim, sobre introversão de um jeito delicado, de que você tem gente que simplesmente não gosta de postar o que está fazendo, vendo, ouvindo, lendo, vivendo, comendo e vivenciando, e tá tudo certo. E talvez a gente tenha que olhar um pouco mais para essa possibilidade de existirem pessoas assim. Se você curte postar e compartilhar a sua vida, beleza, mas vai ter gente que não curte, talvez a gente possa só não julgar essas pessoas, não julgar o médico que não tem um Instagram bombado, não julgar, enfim, pessoas próximas a gente talvez não tenham essa aptidão ou esse desejo mesmo. Então, é um vídeo delicinha também pra gente repensar um pouco essa relação com a internet. Já perceberam que eu sou a pessoa que questiona aqui essas redes sociais, não é mesmo? Mas tá tudo certo. Eu acho interessante ter um uso consciente e a minha decisão por apagar passa por aprender a ter um uso consciente. Então, tá tudo certo também se você gosta de postar, mas é sempre bom a gente ficar ligado e refletindo sobre isso. Perfeita, muito contenter, sim. Muito contenter, muito. Total. Dani, estamos assim, sem roupa nesse momento, para agradecê-la por estar com a gente. Muito obrigada, somos fãs há muito tempo, como você pôde perceber, e foi muito massa ter você aqui para comemorar esses 4 anos de donas, com uma das rainhas da internet, não é mesmo? Eu tô muito feliz, eu amei demais, tô me sentindo assim, muito próxima de vocês, sabe? A gente poderia estar na mesa de bar conversando por 3 horas. Foi uma honra, muito obrigada pelo espaço, pela conversa, pelo convite. Foi muito bom. Chega, mudou meu dia já, assim, sabe? Quando você sai da conversa feliz pra fazer, sei lá, me abasteceu, me preencheu. Ai, muito obrigada mesmo. Maravilhosa. Ficamos muito felizes. Gente, obrigada por esses 4 anos. E semana que vem tem mais. E semana que vem, inclusive, tem episódio ao vivo gravado no nosso evento de 4 anos. Então, terça-feira que vem, a gente se encontra por aqui. Um beijo. Beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.